Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos, né? Seja bem-vindo no canal, se inscreva, deixe o like e nos ajude, né, a fazer o canal crescer, alcançar mais pessoas, chegarem, né, a um conhecimento da palavra de Deus. Faça aí um comentário, fala aí, ô Pedro, bom dia, boa tarde. Não precisa comentar o que você assistiu no vídeo, né? Apenas você dizendo aí, olá pro Pedrão aqui, já tá ótimo para mim, tá bom? Eu vou ficar feliz, né? Às vezes você não faz isso para não se identificar, né? Mas tudo bem, fica a seu critério. Muito bem, texto foi lido aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2, né? 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Hoje nós vamos falar sobre um, uma das coisas muito importantes, que é o alimento da fé. É muito interessante o que eu vou relatar para vocês hoje aqui, tá bom? Para vocês entenderem o quanto é importante que a fé, ela não caminha sozinha, como muitos pensam. Muitas vezes a gente, né, vai para a denominação e eles dizem assim, você tem que ter fé. Sem fé não verá Deus. O justo viverá da fé, né? O Salmo diz assim que aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Ouvindo essas palavras, a gente fica impactado de repente, porque é, é algo assim que mexe com a nossa vida. Mas palavras são palavras, e nada mais que palavras, simplesmente palavras. Palavras são teorias, o problema é a prática da vida. Muitas vezes eu olho assim para as pessoas, os cristãos estão cansados, estão exaustos, estão doentes, cheio de expectativas, cheio de sonhos. Se tudo fosse mamão com açúcar, seria muito interessante. Mas a gente vê muito cristão pobre, a gente vê muito cristão que não tem casa própria, não tem carro. A gente vê muito cristão exausto, cansado, gasto pela luta da vida. E tem muitas pessoas que não suportam isso e acabam abandonando as denominações, a própria fé, né? Ou seja, né? Aquela que deveria ser a base,
sólida, conforme Hebreus está dizendo, firme fundamento. Mas para você ter uma fé com firme fundamento, você precisa de mais uma coisa. É a mesma coisa, para que eu possa estar aqui falando com você, para que eu possa estar aqui vivo, andando com saúde, eu preciso me alimentar todos os dias. Eu preciso tomar café de manhã, né? Eu preciso almoçar, jantar, porque como diz o dito, né? Saco vazio não para em pé. E a fé também precisa de alimento. Se você não se alimentar, não adianta você ficar só com a fé, cruzar os braços e ficar esperando que vai acontecer. Porque muitas vezes as pessoas saem, né, das suas denominações porque estão cansados, porque não acontece nada daquilo que imaginam, que dizem que acontece. Como uma das teologias que mais banalizou a palavra de Deus, a Bíblia, destruiu, foi a teologia da prosperidade. Infelizmente, são um bando de mentirosos e que falam coisas porque são mercenários, são lobos, são ladrões. Às vezes as ovelhas nem têm lã e eles estão raspando a lã do mesmo jeito como se tivesse. Infelizmente, as pessoas, por ignorância da palavra de Deus, não conhecer a palavra de Deus, correm atrás porque a promessa é grande. Então, um dos jargões que eles usam é dizer: se você não tem isso é porque você não tem fé. Se você não consegue isso é porque você não tem fé. Não. A fé não é exatamente isso que você pensa. A fé, ela não promete riqueza para você. A fé não promete dinheiro, não promete avião, não promete carro, não promete navio, não promete o mundo para você. A fé aqui promete um porto seguro. O destino final é quando nós vamos chegar do outro lado do Jordão. Esse é o sentido da fé aqui. A fé, se você não tiver um alimento, não adianta, porque ela vai ser minada de você, principalmente pela teologia da prosperidade e pelas pessoas malignas que existem, que, que vão como se fosse urubu na carniça, para minar a sua fé, para tirar você do caminho do Senhor. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu já tive, e até hoje eu ainda tenho, mas hoje, graças a Deus, eu tenho tentado os equilíbrios da vida. E eu estou conseguindo, assim, milagrosamente falando, né? Conseguir esse equilíbrio. Mas uma coisa que eu tenho, talvez muita gente tem, é a dificuldade financeira. Eu não sei lidar com a vida financeira. A vida financeira para mim foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu posso até dizer que foi Deus que
me colocou nesse desafio. Não sei. Às vezes eu não acredito nessas coisas, mas tudo bem. Muitos vão dizer para mim, não, é aprovação de Deus para você. Tá bom, tá. Eu, eu respeito cada um, né? Mas, quando eu estava na maior das situações, das piores situações, que eu já tive antes desse relato que eu vou contar, eu já tive piores. De tal forma que o meu maior desejo naquele momento foi sumir, desaparecer e não ter ninguém para saber onde eu estou. Mas Deus foi mais forte dentro de mim. E eu estou aqui. Teve uma época da minha vida, já casado, eu estava numa situação muito delicada financeiramente. E aí, vamos para o monte. Então eu ficava ouvindo as pessoas dentro da igreja, dentro da congregação, falar, nós fomos no monte, você vê que maravilha, eu vi fogo, eu vi brasa, faísca descendo lá de cima. Mas era... Então eu ficava ouvindo aquilo, eu pensava comigo, é lá que eu preciso ir. Porque é lá que eu vou ver o fogo descer. E eu preciso dele. É lá que eu vou conseguir o meu milagre. Porque eu relatava aqueles... Porque eu estava devendo e de repente eu fui... Não tinha nada, não tinha dinheiro, eu fui lá no banco, de repente o dinheiro estava lá para pagar a dívida. Opa! É isso que eu preciso. Milagre! Pô, imagina... Eu não tenho nada, mas eu vou lá no banco, o dinheiro está lá para pagar a minha dívida, é isso que eu preciso. Olha, por que Deus não faz isso para mim? Porque eu preciso ir no monte. No monte. Para mim ir no monte eu preciso ter o quê? Ter fé. Eu vou na igreja porque eu tenho fé. Se eu não tivesse fé, eu não voltava na igreja. Para que eu vou? O que eu vou fazer? Vou sair do meu da minha casa, andar quilômetros, ir lá, ficar algumas horas adorando Deus, ouvindo uma palavra de Deus e venho embora. Para quê? Se eu não creio, se eu não tenho fé, por que eu vou? Por que eu vou sair do meu aconchego para ir até um monte? Se eu não creio, se eu não tenho fé, eu vou porque eu tenho fé, eu quero essa bênção para mim. Se outros se beneficiaram dessa bênção indo no monte, por que eu não vou lá no monte? Quantas vezes eu fui no monte? Muitas vezes. Correndo risco, de madrugada, de noite, na escuridão. Às vezes até chovia. Correndo risco de ficar doente debaixo de uma chuva. E lá eu gritava, eu gemia, eu falava com Deus com aquela fé que eu tinha. Olhava para cima, para baixo, para o lado, para tudo quanto é lado, para ver se eu via uma faísca,
um fogo, uma brasa, um raio de cima para baixo. Nada. Eu nunca vi nada. Mas eu tinha fé. E eu não fui uma vez só, não. Eu fui muitas vezes. Eu fui muitas vezes. Pergunta pro Pedro se o meu problema financeiro resolveu. Não. Apareceu dinheiro lá no banco? Não. Do nada, nada. As coisas foram cada vez mais piorando. E eu perguntava, mas Senhor, o Senhor não me ouviu? Eu falei tanto com o Senhor lá no monte. Assim como eu falo aqui dentro da igreja, aqui todos os dias que eu vou na igreja. E o Senhor não me ouviu. Onde é que o Senhor estava? O que aconteceu? Olha a minha situação. Olha para mim, Senhor. Eu mereço isso. Nem a minha sinceridade foi suficiente. Então, quando eu olho para as pessoas, como eu vejo muitos testemunhos aí nas redes sociais, é difícil eu acreditar em alguma. As coisas que as pessoas contam. Eu já vi muito testemunho bonito de milagres, prodígios, de pessoas que contam para mim, pessoalmente, olhando no meu olho. Pessoas que foram curadas de câncer. Pessoas que receberam bênçãos, né, que mudaram as suas vidas, mas são verdadeiros. Pessoas que eu conheço. Então, a minha questão aqui hoje é falar sobre alimento da fé. Porque se tudo isso aconteceu comigo, você pode estar perguntando, mas então, Pedro, por que você continua sendo evangélico? Por que, Pedro, que você continua cristão? Por que você continua pregando a palavra de Deus? Sabe por quê? Porque a minha fé não era simplesmente fé. Porque se dependesse só da fé, eu já tinha abandonado tudo. Assim como eu abandonei um dia o mundo espírita. Porque um dia eu fui espírita. Eu acreditei em tudo aquilo. Eu fui macumbeiro, fui feiticeiro, fui bruxo, fui de tudo que você imaginar. Para ser o cristão que eu sou hoje. Mas por que, Pedro, que você ainda continua sendo esse homem que prega a palavra de Deus? Com toda essa experiência que você tem. Ah, eu vou dizer para você por quê. Talvez você não saiba. Você quer abandonar a sua denominação. Você quer deixar de ter fé, porque você já não acredita em mais nada. Porque todo mundo te engana. Sabe por quê? Todo mundo é mercenário. Eu estou aqui sem nenhuma intenção de mercenarismo. Eu não quero lã de ninguém. Eu só quero que você acredite na palavra de Deus. Que você acredite em Deus. E que você tenha uma fé inabalável
como aquela do Salmo. Que você continue indo na sua denominação. Continue assistindo, louvando, adorando a Deus e tendo motivação para continuar o seu caminho até o porto seguro, até o dia final. Por isso que eu estou aqui. E vamos chegar junto. Porque nós vamos aprender junto que não é só a fé, porque a fé, ela vai ser minada de você. Ela vai ser arrancada de você pela raiz se você não tiver o alimento. Assim como você come arroz e feijão todos os dias. Vai ser tirado de você. Você passa a não acreditar em mais nada. Você passa a não ter mais vínculo com mais absolutamente nada. Você simplesmente... Olha, não acredito mais nada, e se dane isso tudo aí, larga essa denominação aí, esse povo aí que não sabe o que está falando, e eu vou cuidar da minha vida. E você abandona tudo. Você sabe qual que é o alimento que você precisa? O próprio versículo, aqui do capítulo 11 de Hebreus está falando, olha, ora, presta bem atenção, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Espero. A prova das coisas que se não vê. Você não vê, mas você espera. Esperança. A esperança é que me fez a diferença. A esperança das coisas que não vejo, mas que existem, mas que elas estão lá. Deus existe. E Deus não está morto. Deus está vivo. Então, se você não acreditar em Deus, é porque você não tem esperança. Porque fé sem esperança não é nada. É um risco muito grande que você vai ter. Esperança sem fé também não é nada, porque ambas alimentam uma a outra. Se a sua fé for minada, você vai cair, mas a tua esperança vai te levantar. Porque você, como diz aí, a esperança é a última que morre. Não, a esperança nunca morre. A esperança, ela não morre, mas a fé, ela morre. Você sabia disso? Ainda que a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento. Mas é o firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam. Porque se você espera, é porque existe. Você não vai esperar uma coisa que não existe. Você não vai sentar no consultório médico porque o médico não está lá ou porque ele não existe, para esperar a sua vez. Você não vai sentar numa recepção para esperar a hora de você ser chamado para uma entrevista de emprego, se não existe. Você não vai sair de casa para ir comprar alguma coisa numa padaria se essa padaria não existe. Você precisa saber que a esperança
é o, é o, é o alimento que vai sempre te levantar da angústia, da gastura, da tristeza, da mágoa, do ressentimento, da, da perda, dos danos. A hora que você não vê mais onde agarrar, você ainda tem lá dentro de você uma coisa que chama esperança de dar mais um passo para frente. Sem essa esperança, a tua fé não vai suportar. Jesus morreu numa cruz. Não morreu com fé só, mas com esperança, porque ele sabia para onde ele ia. Ele sabia que o Pai que ele tem iria restaurá-lo. Como eu posso morrer como Jesus? Se eu não tiver a mesma esperança, assim como esses profetas todos aqui morreram de forma trágica, de forma cruel, morreram porque assim entregaram, porque tinha esperança. Por essa esperança todos nós vivemos, mas não é a esperança do mundo, é a esperança daquilo que não vimos. Nós não vemos. Você vê Deus? Eu não vejo. Mas eu creio. Eu tenho esperança nele. Ele é a única saída da minha vida. É a única saída. Se ele não existisse, porque a palavra de Deus diz que Adão e Eva, né, tinha Deus presente sempre ali no Éden, no jardim do Éden. Por quê? Porque tinha. E por que perderam? Perderam porque eles quiseram ter as suas vidas longe de Deus. Assim como a parábola do filho pródigo, que Jesus conta que um filho estava dentro do seu... Tinha tudo. Tinha comida, tinha roupa, tinha de tudo com bom e melhor na família, mas resolveu abandonar tudo, deixar tudo. Achou que estava pronto para viver sozinho, né? E quando ele viu na miséria, onde ele não tinha nem o que comer, ele desejou o quê? Voltar para casa. Sabe por quê? Por causa de um prato de comida. Ele desejou ser como os funcionários do pai, os empregados, só por causa de um prato de comida. E assim somos nós. Devemos voltar para casa. Essa é a nossa função. Para mim voltar para casa, eu preciso ter esperança. Esperança é que eu vou voltar para casa. Então a esperança vai manter a minha fé. E eu tendo fé, a minha esperança vai me impulsionar. E eu vou continuar tendo desejo de dizer, venham, porque há esperança na sua fé. Não deixe a sua esperança ser mundana por um prato de comida, por riqueza, dinheiro, bens materiais, e se tornar achar que você ser um milionário vai fazer, você não mais precisará
de Deus. Porque a morte sem Deus é muito triste. Porque você não pode levar nada do que você construiu aqui sobre essa terra. Seja você pobre, seja você rico, seja você milionário, um abastado, como aquela outra parábola que Cristo conta, né? Daquele que colheu muito, plantou a vida inteira, trabalhou a vida inteira. Quando chegou no fim, ele colheu demais, ficou muito rico. Graças a Deus, agora descansa minha alma, porque estou rico, estou cheio da grana. Eu, né, tenho muito por muitos anos. Para quê? Se você tiver fé no Senhor, é alimentado pela esperança, pode ter certeza que você vai ser feliz. Você é feliz porque você tem fé no Senhor e esperança. Não importa se você mora debaixo da ponte, como diziam meus avós. Não importa que você tenha uma mansão, mas importa que você é feliz onde você estiver, num teto ou sem teto, porque você tem esperança, que você espera, porque você está esperando assim como eu estou esperando com esperança. Na minha fé eu estou esperando com fé, porque eu sei que existe. Um abraço para todos você que está aí do outro lado do canal me assistindo. Eu agradeço muito, fico muito feliz de saber que você me assiste. Fico muito feliz. Não esqueça de dar um like, né? Comenta, compartilha, nos ajude, né? Que o canal cresça. Eu não sou um lobo e nenhum mercenário para tirar lã de ninguém, tá bom? Deus abençoe você. Fica com Deus, até o próximo vídeo, que onde você estiver, o que você estiver fazendo, seja aqui no Brasil ou no outro lado do mundo, em nome de Jesus. E não esqueça, Jesus está voltando.